dia, nono ano. Estamos aqui para mais uma aula de português. Eu sou o professor Milton e vamos lá para nossa aula. Pessoal, como eu falei no final da última aula, a aula de hoje será sobre orações subordinadas adjetivas. A gente aprendeu na última aula sobre o quê? Sobre o que era pronomes relativos. A gente viu especificamente os relativos, né? Então, pessoal, o que são orações subordinadas adjetiva? A gente já estudou o que são a diferença entre a oração coordenada e a oração subordinada no começo do ano. A gente foi um dos primeiros assuntos. A gente estudou isso, caiu até na prova. Oração coordenada é aquela oração independente da oração principal. E a oração subordinada é aquela que depende da outra oração. Vou colocar um exemplo aqui para vocês verem. Observem aí, pessoal. As orações coordenadas são independentes sintaticamente. E o que é sintaticamente, pessoal? É em relação à função. Em relação ao que? Ao sujeito, ao objeto direto, ao predicado. Não é de sentido. Uma oração que não é dependente sintaticamente não quer dizer que ela não faça sentido. Então, e as orações subordinadas, elas são o quê? São dependentes sintaticamente. Uma independente e a outra é dependente. Existe uma oração principal e uma subordinada. Na coordenada, ambas são as principais. Não tem oração principal, não. Cada uma é independente. Na oração subordinada, tem a principal e tem a dependente. Ela pode ser a primeira ou a segunda. Não significa que ela vem depois, ela é a dependente, não. Ela atua como termo principal da oração, uma das orações. A outra é a subordinada. E o que é, como eu tinha dito, pessoal, sintaticamente, é porque em uma pode ser que uma oração tenha sujeito, e na outra também tenha sujeito. Pode ser que o sujeito esteja numa oração e o objeto direto esteja na outra. A gente pode ter um complemento nominal que se refere ao sujeito na outra, então ela vai ser subordinada. Entenderam, pessoal? Para a gente perceber qual é a subordinada é assim, é vendo se ela tem algum desses elementos aqui em uma e outra. Então a gente tem que fazer uma análise sintática. Analisar o quê? Onde é que está o sujeito, onde é que está o predicado, qual é o verbo, qual é o objeto direto, se o verbo é transitivo direto, se o verbo é intransitivo. A gente tem que fazer essas coisas todas. Isso tudo vocês já sabem, né, pessoal? Sujeito é quem? É quem realiza a ação. E predicado é o quê? Realizar a ação ou é alvo da ação, né? E predicado é o quê? Predicado é todo o resto. Todo o resto da oração é o predicado. E dentro do predicado pode ter várias outras coisas. Pode ter objeto direto, objeto indireto, adjunto adnominal, adjunto adverbial. Tá ok, pessoal? Vamos seguir adiante. Para a gente se empenhar mais aqui no nosso foco. Nas orações subordinadas adjetivas. Então, pessoal, as orações... O que é uma oração subordinada adjetiva? Porque, como o nome já está dizendo, pessoal, a oração subordinada adjetiva, eu já expliquei o que é uma oração subordinada, né? E adjetivo, todo mundo sabe aqui o que é adjetivo, né? Adjetivo é aquilo que dá característica ao quê? A os seres, as coisas, dá característica. Então, uma oração subordinada adjetiva, ela vai dar uma característica, elas exercem a função sintática de adjetivo. Elas geralmente são introduzidas por pronomes relativos. Como eu falei na última aula de pronomes relativos, eu falei que a subordinada ia introduzir, que os pronomes relativos eles iam introduzir as adjetivas. Então, qualquer coisa se vocês não lembram, revejam a última aula. Então, e aí, a adjetivo é o quê? É que dá característica. Então, ela tem a função de caracterizar o quê? A oração principal. Ela dá uma característica à oração principal. Entenderam? Pessoal, existem dois tipos de orações subordinadas adjetivas. Temos as explicativas e as restritivas. Além delas, a gente também vai ter as desenvolvidas e as reduzidas. Mas as principais são as explicativas e as
e as restritivas. Vamos ver aqui, ó. As explicativas, pessoal, elas são separadas por vírgulas. As orações subordinadas explicativas, como o próprio nome já indica, explicam melhor ou esclarecem o termo a qual se referem. Ó, pessoal, a explicativa ela vai ter uma vírgula, ela vai ser separada por vírgula. As orações subordinadas, adjetivas explicativas, elas vão ter uma vírgula em relação ao quê? A oração principal. Então, vamos lá para a gente ver, ó. Um exemplo que eu trouxe aqui para vocês, ó. O exame final, que estava muito difícil, deixou todos apreensivos. Qual é a oração principal? O exame final deixou todos apreensivos. Ó, então, qual é a subordinada aqui? Que estava muito difícil. Ó, que estava muito difícil é a oração o quê? Subordinada adjetiva explicativa. Viram, pessoal? Ela está o quê? Ela está explicando, ó. O exame final deixou todos apreensivos. E que estava muito difícil explica isso. Percebem? Temos aqui o quê? Interpretação de texto também. A gente tem que ler e interpretar. A vírgula aqui serve ainda melhor. Por quê? Porque ela é que dá esse tom. Então, vamos para o próximo para vocês verem que a diferença de um para o outro é muito fácil. Aqui, ó. As orações subordinadas adjetivas restritivas, elas, ao contrário das outras, pessoal, as orações restritivas restringem ou delimitam o significado do seu antecedente, ou seja, da oração principal, e não são separadas por vírgulas. Não tem vírgula, é restritiva. Tem vírgula, é explicativa. Simples e fácil. Fácil demais para você notar. Se eu pedir para diferenciar uma da outra, você vai saber o quê? Muito facilmente. Entenderam? Então, vamos aos exemplos aqui, ó. As pessoas que são racistas merecem ser punidas. Qual a oração principal? As pessoas merecem ser punidas. E qual a oração subordinada adjetiva restritiva que a gente tem? Que são racistas. Percebe que não tem vírgula. Ó, as pessoas que são racistas, ou seja, ele está restringindo essas pessoas aqui, ó. Essas pessoas são as pessoas que merecem ser punidas. Que pessoas? Racistas. Entenderam? Muito bom, né? Muito fácil. Muito fácil mesmo, pessoal. E agora vamos ver as outras duas que eu falei, ó. As orações subordinadas adjetivas desenvolvidas, ó, são as orações desenvolvidas as que apresentam as seguintes características. Iniciam-se com um pronome relativo, como eu falei para vocês. Muito fácil, quem quiser revisar a aula de pronome relativo, a última aula foi sobre pronome relativo. Só ir lá dar uma conferidinha. Então, elas contêm verbos nos modos indicativo ou subjuntivo. Contém verbos nos modos indicativo ou subjuntivo. Pessoal, verbos indicativo, o que é? Verbo indicativo indica o quê? Certeza, algo certo, um fato. E o subjuntivo é o quê? Dúvida. Quem está perdido em relação a isso, não lembra direito sobre verbos, nas aulas do 7º ano, aí no meu canal, temos aulas sobre os verbos também, que eu já tratei, tanto indicativo quanto subjuntivo. Só ir lá dar uma conferidinha. Seguindo adiante, agora a gente vai ver o quê? As orações subordinadas adjetivas reduzidas. Orações subordinadas adjetivas reduzidas apresentam as seguintes características. Não se iniciam com um pronome relativo, ó, diferente das outras que eu citei, elas não se iniciam com um pronome relativo. Elas contêm verbos no infinitivo, gerúndio ou particípio. Verbos no infinitivo, gerúndio ou particípio. Então, pessoal, deem uma revisada em verbo que vocês vão saber identificar elas. Percebem? Então, de acordo com as nominais usadas, as orações podem ser reduzida de infinitivo, reduzida de gerúndio ou reduzida de particípio. Ou seja, pessoal, elas são reduzidas.
elas se diminuem das outras. Vamos ver aqui exemplos delas para que fiquem mais claro, tanto as reduzidas quanto as desenvolvidas. E aqui a gente vai poder ver as características delas mais diretamente. Então, o que a gente tem aqui, ó, orações desenvolvidas. Ele foi o primeiro orador que, pronome relativo, encantou, verbo no indicativo, a plateia. Viram aqui? Temos o que? As características que dissemos anteriormente. E as orações reduzidas, ó. Ele é sempre o primeiro a encantar a plateia. Oração reduzida do que? De infinitivo. Entenderam, pessoal? Espero que esteja ficando claro. Ó, vamos ver aqui agora as orações desenvolvidas novamente. O segundo exemplo. Assisti às atuações dos velhinhos que cantam. Pronome novamente, cantam, verbo no indicativo. Assisti às atuações dos velhinhos que cantam. Então, e a gente tem agora o exemplo das reduzidas. Assisti às atuações dos velhinhos cantando. Dos velhinhos o quê? Cantando. É uma oração reduzida de quem? De gerúndio. Gerúndio, pessoal. Ó, e o último exemplo que a gente tem é qual? Arrumou o quarto que a criança bagunçou. Arrumou o quarto que a criança bagunçou. Que, pronome, a criança, sujeito da segunda oração, né, da oração subordinada, e bagunçou. Bagunçou é o verbo novamente no que? No indicativo. No indicativo em que tempo? No pretérito, ou seja, no passado. Então, a oração reduzida, qual é o exemplo que a gente tem? Arrumou o quarto bagunçado pela criança. E aqui a gente tem a outra que faltava, né? A oração reduzida do que? De particípio. Também no passado. Percebem que todos os exemplos que eu trouxe aqui têm o mesmo sentido. Então, perceberam? Viram isso? Então, pessoal, o que é que a gente viu nessa aula? A diferenciação entre a oração coordenada e subordinada. A definição do que? De oração subordinada adjetiva. E o que é? Ela caracteriza. E ela, em geral, começa com o quê? Com um pronome. A menos que o quê? A menos que ela seja qual? Que ela seja reduzida. A menos que ela seja reduzida, ela começa com o quê? Começa com pronome. Tem o pronome para introduzir a oração adjetiva. E então, pessoal, vocês entenderam o assunto? Espero que tenha ficado claro. Se não tiver, dá uma olhadinha de novo, dá uma revisada, volta para pronome para poder entender. Percebem? E na próxima aula vamos tratar de um outro assunto, provavelmente que tenha relação com esse. Qualquer dúvida, escreve aí nos comentários, que assim que eu ver os comentários, estarei respondendo ou na resposta mesmo, ou em um tempinho em vídeo, se eu achar que fica melhor explicado, se eu explicar em vídeo. Tá ok, pessoal? Muito obrigado pela atenção de vocês. Estou com muita saudade de dar aula para vocês e espero que em breve a gente se encontre na escola, tá bem? Melhoras e se cuidem aí, se cuidem nessa pandemia, cuidado para ninguém ficar doente de vocês e cuidado com seus parentes também, tá ok? Muito obrigado e até mais.